Um bom dia, um feliz sábado à igreja. Eu fiquei muito feliz pelo convite da Naila, o convite do Breno, a dar a mensagem para essa igreja tão especial, a minha família, que eu posso dizer assim, porque eu particularmente não me lembro muito, eu vim aqui quando era pequeno, todo mundo aqui conhece minha mãe, meu pai, meu tio, minha prima, meu primo, mas eu particularmente, eu lembro de alguns rostinhos, só que eu não sou bom com nomes, então assim, se você vier me cumprimentar, falar, oi, tudo bem, não sei o quê. Sobre confiança em Deus, quais personagens vêm na sua cabeça? Vai falar, Abraão, boa, Abraão, pai da fé. Quem mais? José, boa. Quem mais? Temos Moisés também ali. Enoque, excelente. Enoque confiou tanto que até está lá com o nosso grandiosíssimo Deus. José, excelente. Jó, nossa, boa. Aqui, ó, temos vários exemplos. Eu acredito que se a gente for olhar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar todos os personagens, pelo menos um momento que eles tiveram que ter essa confiança em Deus. Tanto é que eu citei Paulo e Silas aqui, quando estiveram na prisão, que chegaram a cantar louvores mesmo estando na prisão. Imagina você, numa prisão, preso, num cárcere, você pensaria na possibilidade de louvar a Deus, se você estivesse num cárcere? Não, sendo sincero com vocês mesmos. Ela fala, não, nossa, é claro, sendo sincero com vocês mesmos, vocês pensariam, falar, nossa, eu estou aqui preso, atrás das grades, vou louvar. Vou louvar a Deus, por quê? Porque é Ele, é toda a honra, toda a glória, todo louvor, vou louvar para Ele. Vocês teriam essa confiança, falar, ó, eu tô aqui, mas eu acredito que tudo vai dar certo no final. Mas hoje eu não vim para falar sobre Jó, por mais que são grandes exemplos da Bíblia, eu vim falar sobre 3 pessoas. Alguém consegue adivinhar? 3 pessoas? Eu vou falar sobre 3 pessoas hoje. Mais relacionado, eu vou falar sobre 3 amigos. Exatamente. Vou falar dos 3 amigos que, para mim, é uma das maiores referências quando a gente fala sobre confiança em Deus. Mas por que isso? A gente vai ver isso aqui hoje. Antes de abrir a palavra, eu peço para que vocês curvem suas frontes para que nós chamamos novamente a presença do nosso Deus a este lugar. Querido Deus, amado Pai, agora, neste momento, iremos abrir a Tua palavra para poder compreender o que o Senhor quer nos passar esta manhã. Me abençoe para que não seja apenas o Thales falando, mas para que seja o Teu Espírito e que eu seja apenas o instrumento. Pedimos a Tua bênção no resto desse sábado, te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Peço para a igreja abrir lá em Daniel 3, lá onde está escrito o nosso tema de hoje, o que a gente vai abordar. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou dando um contexto para vocês. Aqui nós vimos no 13º, falando 13º, o 13º é um sábado gostoso, né? Um sábado gostoso que a gente vê as crianças, vê tudo que a gente aprender a lição. É muito bom ver o crescimento das crianças da nossa igreja. E aqui a gente viu um personagem muito importante que vai ser abordado aqui também, que é Nabucodonosor. Nabucodonosor, no capítulo 3 de Daniel, era o atual imperador de Babilônia. Aí nisso, um pouquinho antes, se você for ver nos capítulos 1 e 2, Nabucodonosor teve um sonho. E vocês sabem qual sonho foi? O sonho da estátua, exatamente. Onde ele fala, o seu reino vai da cabeça, você já sabe disso. Aí Nabucodonosor vira e fala, bom, Daniel falou que daqui a um tempo eu vou perder o meu reinado. Mas eu sou o rei mais poderoso do mundo, eu não vou perder não. Já que a estátua era feita de ouro e depois era feita de prata, eu falei, vamos fazer toda ela de ouro para mostrar que Babilônia será o quê? Eterna. E não vai ter pedra nenhuma destruindo, não. Vai ser eterna. E Nabucodonosor fez exatamente isso. Construiu uma estátua totalmente feita de ouro. Para simbolizar justamente esse rei eterno da Babilônia. Mas aí, não satisfeito com isso, só ele pediu para o quê? Eu vou pedir para que todo o povo reunisse perto da estátua, para que possa o quê? Adorar essa estátua.
Aí nisso, chegou o dia para adorar a estátua. Aí fala que toca trombeta lá e tudo mais, mas 3 jovens ficam em pé. No meio de uma multidão, você só vê 3 seres humanos em pé lá. Imagina o Nabucodonosor vendo lá, tipo, de longe, eu não sei se estavam longe ou estavam perto, mas vê 3 jovens e falar, ué, será que eles, tipo, não ouviram direito? Será que eles entenderam o que eu pedi? Aí falaram, toca de novo. Aí tocou de novo, os 3 ficaram em pé. Aí Nabucodonosor, ele chega para ele, você sabe toda da conversa e tudo mais, mas eu queria destacar a partir do versículo 16. 16, que fala assim, que é justamente a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego em relação a essa ordenança, a essa ordem que Nabucodonosor fez, que foi nada mais nada menos aqui. Aqui ó. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, versículo 16. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu sempre falo, quando eu estou estudando Daniel e chego no capítulo 3, eu falo, gente, que resposta. Que resposta. Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram para ele e falaram, chegaram para Nabucodonosor e falaram assim, então, Nabucodonosor, a gente não vai adorar essa estátua. Por mais que a consequência de não adorar essa estátua seja a fornalha de fogo ardente. Aí Nabucodonosor chega, se for um pouquinho antes, fala, que Deus poderá salvar de vocês uma fornalha de fogo ardente, que ninguém sobreviveu. Ninguém pode sobreviver a uma fornalha de fogo ardente. Aí fala, ó, o Deus que a gente quer, ele pode salvar. Mas, se ele não nos salvar também, não tem problema nenhum, mas a gente não vai adorar essa estátua. Vendo um pouquinho mais a história, eu fui lá para a irmã White, e olha o que ela fala em Profetas e Reis, página 58. Ao estarem os 3 hebreus em presença do rei, este compreendeu que eles possuíam alguma coisa que faltava aos outros sábios do seu reino. Eles haviam sido fiéis no cumprimento de cada obrigação. Ele desejava dar-lhes outra oportunidade, se tão somente demonstrasse sua boa vontade em unir-se com a multidão em adoração à imagem. Tudo iria bem com eles. Mas, se não adorardes, ele aduziu, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Desculpa. Então, com a mão estendida, em desafio exclamou, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui a gente vê mais a apelação de Nabucodonosor aos 3 amigos. Nabucodonosor chega e fala, ó, vai ter uma fornalha, e a fornalha é quente. Vocês acham que esse Deus que vocês falam que creem aí, você acha que ele pode salvar vocês? Eu particularmente conheço nenhum Deus que pode salvar vocês dessa. Aí Nabucodonosor, eu vejo até tipo meio que um deboche dele aqui no final, fala, que Deus poderá salvar vocês aí? Tipo, vocês vão morrer, não tem como. Mas aí no próximo parágrafo da mesma página, a gente tem, foi 2, a gente tem em relação à resposta deles, que fala, foram inúteis as ameaças do rei. Ele não logrou desviar os homens de sua obediência ao governador do universo. A história de seus pais lhes ensinara que a obediência a Deus resulta em desonra, desastre e morte. E que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o fundamento de toda a verdadeira prosperidade. Sua fé foi fortalecida ao declararem que Deus se glorificaria em libertá-los, com a triunfante segurança nascida da implícita confiança em Deus. E acrescentaram, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A irmã White deixa aqui bem claro que Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram para o Nabucodonosor, fala, Nabucodonosor, você pode falar trocentas coisas, a gente não vai adorar essa estátua, porque o Deus que a gente adora pode nos livrar dessa fornalha. Mas se ele não quiser livrar, mas se não for da vontade dele quiser livrar a gente, querer livrar a gente, desculpa, não tem nenhum problema, mas a gente não adora outro Deus, senão o Deus de Israel. Aí, eu lendo isso, eu falei, gente, como é que eu consigo ter uma confiança dessa? Aí, o que eu penso? Não tem nada escrito na Bíblia, mas é uma forma que eu penso. Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos de Daniel. Eram os 4 que foram juntos para a Babilônia. Eu imagino que tem uma pesquisa que fala que você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Então, acredito eu, Thales, acredito eu que os 4 eram muito próximos. E com isso, um era a média do outro. Então, tá bom, Thales, mas o que isso tem a ver com alguma coisa? Em Daniel 6, vocês podem conferir lá, se for da vontade de vocês,
vai abordar sobre Daniel na cova dos leões. E tem um aspecto muito importante, que fala aqui, que Daniel 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqui que eu imagino, fala que como os 4 eram muito próximos, assim como Daniel orava 3 vezes ao dia e colocava de joelhos e orava, acredito que os 3 também colocavam-se de joelhos e oravam 3 vezes ao dia. Gente, lembrando que isso é uma coisa que eu acho por conta disso, não tem nada registrado, é uma coisa que eu penso. Mas assim, aí continuando, aí eu consegui ver algumas lições que a gente pode trazer dessa história. Eu gostaria de destacar 2 aspectos que eu vi em Sadraque, Mesaque e Abednego, para que eles pudessem responder. A Nabucodonosor fala, o Deus pode livrar a gente, mas se não quiser livrar, a gente não vai adorar outro Deus. O primeiro é o quê? Relacionamento. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um relacionamento com um Deus tão forte que eles se entregaram totalmente a vida deles a Deus. Porque, assim, tanto relacionamento amoroso, tanto relacionamento de amizade mesmo, a gente passa tempo com as pessoas para poder conhecer elas. Quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, mais tempo a gente conhece ela. E assim, a mesma coisa funciona com Deus. Quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente procura estar perto de Deus, mais a gente vai conhecê-lo. E quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe o que ele pode fazer na nossa vida. Aí com isso, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham um relacionamento tão forte com Deus que fala, Deus ele pode livrar da gente. Mas se ele também não nos livrar, ele tem algum plano para a gente. Esse nível de confiança, eu fico meio que extasiado. Falo, gente, como é que, tipo, 3 jovens. Hoje, se a gente falar jovens, a gente fala o quê? De uns 20, 25 anos? Pode ser considerado um jovem. Mas a gente, tipo, tem uma vida toda pela frente. 30. Alguém dá mais? Oh, brincadeira. Mas, enfim, continuando. Um jovem que, por exemplo, viveu muita coisa, mas ainda tem muita coisa para viver. Sabedoria, eles já tinham essa confiança tão grande em Deus. E aí eu pergunto para a igreja também, relacionado a relacionamento. Um forte relacionamento, quer dizer, dizendo que eu leio a palavra todo dia, eu oro a Deus todo dia, eu convido a Deus para todas as minhas atividades, para o meu trabalho, para a escola, para a minha faculdade, para tudo mais. Garante que eu não vou ter tentações? Garante que eu não vou ter dificuldades? Pergunta a essa pessoa aqui. Adão e Eva, eu acredito de novo, que eles eram uma das pessoas, acho que foi o único casal que teve um dos relacionamentos mais próximos com Deus. Eles poderiam falar cara a cara com Deus, enquanto tudo era perfeito. E mesmo assim, Eva, infelizmente, caiu na tentação da serpente. Mas aí fica a dúvida. Então, como que mesmo tendo um relacionamento com Deus, mesmo conhecendo Ele, mesmo sabendo o que Ele pode fazer na nossa vida, por que a gente sofre tentações ainda? Por que a gente sofre dificuldades? Por que a gente tem que passar dificuldades? Porque Satanás vem e pinica naquilo que machuca na gente. E fala, mostra a dúvida. Por que isso? Porque, infelizmente, é o mundo que vivemos. Nós temos que aceitar. Outro aspecto que eu vejo em Sadraque, Mesaque e Abednego é a entrega. Como assim, Thales, é a entrega? Eles entregaram totalmente sua vida a Deus. O que eu vejo outro verso, claro, que Paulo fala lá aos Filipenses, também aos Galatas, principalmente aos Galatas, fala assim, não vive mais Cristo, mas Cristo vive em mim, pois o viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Para mim, se encaixa perfeitamente na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se pudesse, eu acho que substituir não mudaria nada. Se colocasse aqui, por exemplo, o pensamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim, se eu vou viver dedicadamente a Cristo. Vou viver dedicado a Cristo. Mas se eu morrer, não tem problema não, que pode até me aproximar de Jesus. Desculpa. Porém, muitas vezes a gente está num relacionamento tão forte com Deus e fala, Deus, eu quero, eu te conheço tudo mais, eu sei que você pode fazer várias coisas na minha vida. E eu estou disposto a fazer o que for. Mas aí Deus chega e fala, eu quero que você faça tal coisa. Aí você vira para Deus e fala, não, Deus, não tem outra coisa para eu fazer, não? Tipo, outra coisinha, por exemplo, vamos evangelizar na praça. Ela fala, Deus, naquela praça não tem quase ninguém, passa quase ninguém. Aquela praça é tão chata, não tem nada divertido, só tem um monte de árvore, um monte de banco. Um exemplo que eu vejo muito nessa história é de Moisés. Por que Moisés? Quando Deus chama Moisés lá na sarça ardente, Deus vira para mim e fala, Moisés, eu quero que você vá até o faraó
Fala com ele, ó, se você não libertar o meu povo, você vai sofrer consequências. Mas aí Moisés chega e fala, ô Deus, então, eu não sei falar. Eu tenho dificuldade para falar. Como é que você quer que eu vá lá e fale? Aí Deus fala, ó, vai lá, confia em mim. Confia em mim que vai dar certo. Aí Moisés de novo chega lá, não, ô Deus, eu não sei falar, eu vou travar, eu não vou conseguir falar, e seu povo não vai ser liberto por minha causa. Aí essa teimosia de Moisés, muitas vezes reflete no nosso dia a dia hoje. Eu mesmo falo para mim mesmo, Thales, muitas vezes Deus chega para mim e fala, Thales, eu quero que você faça isso. Eu falo, Deus, eu acho que não vai dar certo não. Por exemplo, eu aqui na frente. Por que isso? Eu, Thales, os familiares vão saber, quando eu era pequeno, eu era tímido, mas muito tímido. Eu falava que eu era uma pedra. Por exemplo, eu acompanhava muito meu pai pregando. Meu pai aqui na frente falando, eu sentava no meio da igreja para o fundo, ficava quieto, ficava sentado e quieto. Eu não falava uma palavra. Eu ficava quieto. Eu era uma pedra, porque eu estava quieto. Eu sentava, ficava ali e só ia embora quando acabava tudo. Aí hoje, olhando para trás, eu vejo como é que aquele garoto, tímido, não falava quase nada com ninguém, ficava na igreja lá, quieto, no canto dele, hoje está aqui pregando num culto de sábado. Eu vejo isso aqui, ó, virou até um mini testemunho, mas assim, eu vejo muito a mão de Deus na minha vida, porque assim, eu vejo que só Deus poderia dar esse dom para mim, esse dom de falar público, sem, por exemplo, travar, sem, por exemplo, estar todo tremendo. Então, eu vejo isso muito como nossa entrega. Falo, Deus, eu lembro até hoje, quando foi a primeira vez que Deus colocou na minha frente uma oportunidade de poder pregar. Lá no colégio, eu estudo lá no Colégio Adventista de Jacareí, e em 2022, o capelão de lá, ele chegou para a equipe pastoral que a gente tem lá, a gente tem uma equipe pastoral onde alunos são reunidos para que possam realizar ações bíblicas, ações evangelísticas dentro do colégio. Aí eu lembro até hoje, o pastor Gabriel, o nome dele, nunca vou esquecer. Ele chegou para a gente e falou, então, eu gostaria que no último Connect, o que é Connect? Connect é um culto que a gente faz, é um culto de jovens que a gente faz sexta-feira à noite, voltado para os alunos, mas todos podem ir. Fala, eu gostaria que algum aluno fizesse. Eu gostaria que algum aluno falasse nesse Connect, nesse último Connect. Aí, assim, por algum acaso, eu poderia ter orado uma semana antes, dizendo, Deus, eu estou disposto, se você me colocar uma oportunidade na minha frente de falar a tua palavra, eu estou disposto a falar. E uma semana depois aparece essa oportunidade. Aí eu fiquei assim, nossa, como é que as coisas acontecem, né? Caramba, hein? Semana passada eu pedi uma coisa e Deus já respondeu. Aí eu falei, aí quando apareceu a oportunidade, eu falei, eu prometi, né? Deus fez a parte dele, agora eu preciso fazer a minha. Não custa nada da minha parte o quê? Se entregar totalmente a Ele. É por isso que a entrega a gente tem que estar preparada a tudo, porque nem sempre vão vir coisas que a gente gosta, nem sempre vão vir as oportunidades que a gente quer, que a gente fala, nossa, eu quero falar em tal lugar. Aí Deus fala, não, você vai para o outro. Aconteceu o quê? Com Jonas. Jonas, ele viu, Deus falou, eu quero que você vá para Nínive falar. Aí Jonas falou, desculpa. Aí Jonas falou, não, Deus, lá é caótico, lá não vai dar certo. Não vai dar certo. É melhor não ir, senão não vai dar certo. Ele não foi e aconteceu aquilo que vocês sabem já. Parábola de Jesus, a Ellen White fala na página 146 que, quando surgirem perplexidades e dificuldades, vos confrontarem, não espereis auxílio de homens, confiai inteiramente em Deus. O costume de contar as dificuldades a outros só nos torna fracos e não lhes traz força. Sobrecarregados com o fardo de nossas fraquezas espirituais que não podem remediar. Procuramos os recursos de homens errantes e finitos, quando poderíamos ter a força de Deus infalível e infinito. Quando esse texto apareceu para mim, para montar essa pregação, eu fiquei pensando de quantas vezes a gente substituiu Deus por alguma pessoa próxima que a gente acreditava que podia nos ajudar. Por exemplo, todos aqui têm aquela pessoa próxima que acontece alguma coisa, fala, eu preciso contar para essa pessoa. Eu preciso contar para ela, aconteceu alguma coisa, sei lá, vai ter alguma coisa, fala, nossa, fulano, a gente tem que ir nisso. E muitas vezes, essa mesma pessoa é a pessoa que a gente conta o quê? As nossas dificuldades. Fala, cara, eu estou passando por uma dificuldade, eu não sei o que eu faço. O que você acha que eu faço? Assim, o que eu vejo? Que o problema não é você contar a pessoa. O problema é a forma não. O problema
como uma pessoa pode responder? Por exemplo, se eu chego para um amigo que mal vai para a igreja, mal estuda a Bíblia, e falo, cara, eu preciso de uma ajuda sua. Os conselhos deles vão ser de acordo com o caminho de Deus ou não? Não. Então, a gente saber escolher as pessoas que nós nos cercamos, como eu falei, de acordo com a pesquisa, que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas que a gente anda, como que a gente seria? Como que a gente seria? Hoje, você refletindo com você mesmo. Pensa nas 5 pessoas mais próximas de você. Você, sendo a média delas, você estaria indo de acordo com os caminhos de Deus ou não? E, muitas vezes, assim como eu falei, a gente recusa a entrega de Deus justamente por receber, não mais influências, mas tipo, conselhos que vão conflitando com os nossos princípios. E muitas vezes a gente fala, não vou. Aí, a gente vai indo, vai indo relevando, aí Deus coloca oportunidades na nossa frente e a gente vai o quê? A gente vai deixando de lado. Aí depois fala, nossa, Deus, eu queria estar fazendo mais para você. Aí Deus vira para você e fala, mas eu deixo oportunidade para você não aproveita? Como você fala que você quer entregar totalmente a mim, se quando eu dou uma oportunidade de você pregar o evangelho, dou uma oportunidade de você falar da minha palavra para alguém, você recusa? Você dá um passo para trás, Deus só aparece no negócio e fala, Deus, aí não. Aí já é demais para mim. Vamos para outro negócio. Vamos fazer uma alternativa, vamos fazer alguma coisa diferente. E esse é o nosso erro, achar que a gente pode meio que dar pitaco nas coisas de Deus. A gente acha que quando Deus aparece com alguma coisa, a gente fala, não, Deus, eu acho que isso deve ser melhor. Eu acho que fazer outra coisa deve ser melhor. Mas, infelizmente, não acontece isso. E na caminhada com Deus, infelizmente, a gente vai ter dificuldades, como eu falei. Esse ano eu acho que é do conhecimento de todos que no Sul, infelizmente, tivemos um dos maiores desastres já ocorridos na história, não só do Brasil, eu acho que do mundo. Que foram maiores enchentes, pessoas que perderam casas, várias pessoas que perderam, talvez, emprego, talvez a única casa que tinha, perderam tudo que elas tinham. Aí uma coisa que eu falo, eu pergunto para a igreja, se você chegasse para alguma dessas pessoas do Sul lá, e chegasse e falasse, confia em Deus, começa um relacionamento com Ele, que Ele vai cuidar de tudo na sua vida vai prosperar, não sei o quê. Aí eu imagino que a pessoa vai virar para você e vai começar a rir. Ela vai falar, cara, eu perdi tudo. Como é que Deus pode estar cuidando da minha vida se eu perdi minha casa, eu perdi meu emprego, talvez eu perdi um familiar, eu perdi uma pessoa próxima de mim. Tudo que eu tinha foi literalmente por água abaixo. Como que eu posso acreditar num Deus, como que eu posso confiar num Deus que permite que coisas ruins aconteçam? Uma frase que eu gosto muito de um pastor, que eu acho que acredito que todos conhecem aqui da PV, o pastor Gilson, ele fala assim, Deus só teve um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Aí, eu gostaria de voltar com vocês sobre o negócio sobre a gente, infelizmente, colocar nossa confiança em homens. Jesus no Getsemane, por exemplo. Jesus pediu aos discípulos, falou, estejam em oração, que eu vou falar com meu pai, em reservado, claro, mas vocês continuem em oração. Jesus foi lá orar, voltou, os discípulos estavam o quê? Dormindo. Aí, às vezes, eu imagino Jesus chegando para os discípulos e falar, ô bênção, vocês só tinham um trabalho, vocês só precisavam orar. Mas eles, infelizmente, dormiram. E Jesus, no maior momento do seu sofrimento, num dos momentos mais angustiantes da vida de Jesus, ele, infelizmente, percebeu que os discípulos dele, pessoas que andaram com ele por 3 anos da vida dele, não conseguiram fazer uma simples tarefa, não conseguiram estar juntos com ele. Tanto é que a gente tem a história de Pedro negar ele 3 vezes. Temos a história de vários discípulos que, quando Jesus estava lá, no momento mais difícil da vida dele, falam, não conheço. E, infelizmente, às vezes a gente pode falar que não, mas, infelizmente, nós muitas vezes agimos que nem os discípulos. Pode falar que a gente confia em Deus somente quando a coisa está boa. Fala, nossa, está tudo prosperando, está tudo bem. Eu estou indo bem do meu trabalho, estou na escola, faculdade, está tudo cooperando para o bem. E fala, nossa, eu acredito em Deus. Aqui, ó como Deus é maravilhoso, como Deus abençoa. Mas acontece uma coisa de errado. Acontece um tropeço. Acontece alguma coisa ruim. Por exemplo, uma briga de família, por exemplo, briga de escola, briga entre amigos. Aí chega aqui, começa muita coisa errada e fala, cadê Deus? Onde Deus está agora? Mas você não confia em Deus? Mas cadê Deus agora?
confiar em Deus somente quando as coisas estão boas é fácil. É quando o calo aperta que começa a complicar. E o que eu vejo nessas dificuldades? Porque, infelizmente, nós temos que passar que até Jesus prometeu, falou que no mundo tereis aflições. Jesus promete na Bíblia, fala, gente, não vai ser fácil a caminhada. Paulo, quando está falando para Timóteo, nas cartas de Timóteo, fala, ó, se você quiser começar a seguir Jesus, saiba que você vai ser perseguido. Saiba que o povo vai começar a te odiar. Seguir Jesus não é, estou seguindo Jesus, milagre, pum, não sei o que lá. Não. Seguir a Jesus é um caminho que só os fortes, só aqueles que realmente estão junto com Deus, tendo um relacionamento muito forte que aguentam. E o que eu vejo nos sofrimentos? Infelizmente, a gente coloca muitas expectativas. Por exemplo, vou começar a seguir a Deus. Estou lendo a Bíblia, estou orando e me entreguei a minha vida a Ele. Agora só vai ser coisa boa. Não. Já começa nessa quebra de expectativa. E na quebra de expectativa, muitos já dão um passo para trás, como eu falei. Muitos já dão um passo para trás. E falar, o negócio não vai ser como eu achei, então não vou nem experimentar. Não vou passar daqui. Muitos já começam daí e, infelizmente, já desviam do caminho com Deus. Já desviam e falam, não, acho que esse negócio de Deus não é para mim, eu não consigo, esse evangelho, amor, tudo mais, justiça, não é para mim. E outra coisa é a nossa maturidade. Infelizmente, muitas vezes a gente pode estar imaturos espiritualmente, que eu falo. Por exemplo, a gente pede Jesus, pede para Deus, Deus, eu quero mais paciência. Deus não vai chegar e falar, toma paciência para você. O que Ele vai dar? Ele vai dar situações para você exercer essa paciência. Você tem que o quê? Ganhar essa paciência. Assim como eu vi uma imagem muito legal esses dias, que diz assim, assim, eu acabei não colocando, que fala, quando você pede a Deus para vencer uma maratona, Ele não te dá medalha, Ele te dá um calçado, Ele te dá um par de tênis. Quando você pede a Deus para ser juiz, Ele não te dá o cargo, Ele te dá um curso. Entenda, Deus lhe dá as armas, mas a guerra é inevitável. Não peça a Ele uma vitória se você não estiver disposto a lutar. Não adianta você pedir para Deus as coisas que você quer na sua vida se você não está disposto realmente, de coração, a lutar por aquilo. Não adianta você pedir por paciência se você não está disposto a exercer paciência. Não adianta você pedir por domínio próprio se você não está disposto a exercer esse domínio próprio. Você tem que saber que, cara, o negócio vai ser complicado. Por exemplo, ganhar uma medalha nas Olimpíadas. Eles não chegam lá, fazem negócio e ganham medalha. São anos e anos de, muitas vezes, por exemplo, que a gente até teve a polêmica no Brasil, que fala que muitos desprezados, muitos ocultados pela mídia, tiveram que batalhar pelo seu lugar para poder viajar e para poder ganhar uma medalha. Não é fácil. Não é só ganhar a medalhinha, tirar foto, haha, ganhei. Não. É uma caminhada difícil, de muitas renúncias que talvez a gente tem que fazer, assim como os atletas, a gente na nossa vida cristã. A gente tem que deixar muitas coisas para trás para que a gente possa exercer essa confiança inteiramente com Deus. E para exercer essa maturidade, infelizmente, vão ter que vir coisas que vão aumentar a nossa maturidade. Por exemplo, que a gente fala, para você poder, como posso dizer assim, para você poder reagir a uma situação bem, você vai precisar reagir mal uma vez. Por exemplo, vai aparecer uma situação pela primeira vez, você não sabe como reagir. Você passou por essa experiência, melhor falar assim. Você passou por essa experiência e obteve experiência. Fala, agora quando acontecer de novo, eu já sei como lidar. Eu já terei mais experiência, já terei mais maturidade para confrontar aquilo. Então, os sofrimentos que Deus coloca na vida da gente, talvez as pedras no sapato, talvez as coisas difíceis que aparecem na nossa vida, são justamente para nos preparar para as possíveis coisas futuras que podem vir. Grandes coisas que podem vir. Mas aí você pode chegar para mim e falar, Tardes, mas às vezes a tentação é tão grande, às vezes o negócio é tão grande. Nunca esqueça que Paulo fala que Deus nunca nos dá uma cruz tão grande que a gente não possa carregar. Então, se Deus deu uma dificuldade para você, saiba que Ele sabe que você pode passar por essa dificuldade. Basta você confiar. Em Profetas e Reis ainda, Ellen White chega aqui e fala, importantes são as lições a serem aprendidas da experiência dos jovens hebreus da planície de Dura. Nos dias atuais, muitos dos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação e abuso às mãos daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. Não é de agora que eu e vocês sabemos que
Antes de Jesus voltar para essa terra, antes dele purificar tudo e todos sermos salvos, a gente vai passar por um tempo difícil. É do conhecimento de todos que, infelizmente, as coisas não vão ser fáceis. E aqui Ellen White fala que, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, vão aparecer vários Nabucodonosores na nossa vida, dizendo que, ó, se você não negar seu Deus, você vai para a fornalha ardente. Se você não negar seu Deus, você vai morrer. Se você não negar seu Deus, você vai ser torturado. Se você não negar seu Deus, você vai ser exilado. Várias coisas, infelizmente, vão acontecer com a gente por amor a Cristo. Aí a pergunta que eu deixo para a igreja é, se esse tempo chegasse hoje, e você pegasse a sua confiança em Deus, se você tem agora aqui, 5 para meio-dia, a confiança que você tem agora, se chegasse um tempo difícil, você aguentaria? Outro texto. Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. Seus filhos devem tornar manifesto que ele é o terceiro? Ele é o segundo? Ele é o único objeto. Opa, me perdi. Ele é o único objeto de adoração. E que nenhuma consideração, nem mesmo o risco da própria vida pode induzi-los a fazer a mínima concessão a um culto falso. Para o coração leal, as leis de homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra do eterno Deus. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Será que estamos preparados para esse tempo? Nossa confiança em Deus está tão grande, igual a Sadraque, Mesaque e Abednego, ou igual a Paulo, que fala, pois o viver para mim é Cristo, morrer é lucro? A gente está vivendo de acordo com fala, a minha vida vai ser um espelho de Deus. E mesmo que chegar provações, chegar prisão, o exílio, ou até a morte, fala, eu não deixarei Deus de lado, ele sempre vai andar do meu lado. Vai falar, ele pode salvar dessa provação, mas se ele não salvar, ele não vai deixar de ser Deus. Uma música que eu gosto muito, não sei se conhece, fala, se Deus quiser, ele é Deus. Se Deus fizer, desculpa, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se a porta fechar, ele é Deus. Ele continua sendo Deus em todas as ocasiões. Por mais que as coisas que acontecem na nossa vida não sejam da nossa vontade. Às vezes as coisas vão vir contra, e muitas vezes vão vir contra. Mas basta o nosso papel saber falar, pode estar acontecendo uma dificuldade, mas eu sei que futuramente isso pode me dar a coroa lá do céu. Eu posso passar por essa dificuldade, mas eu sei que no final tudo valerá a pena. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio do tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficaram firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão. Em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puseram a sua confiança. Aí eu viro para vocês e falo, como é que eu posso ficar angustiado diante de um Deus assim? Que fala que mesmo em minha aprovação, fala, os meus anjos te guardarão, os meus anjos irão salvar você. Mas mesmo se não salvar, não tem nenhum problema. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu gosto muito de, às vezes, pegar esse verso e falar, por exemplo, se formos atirados na fornalha em chamas. E eu gosto de substituir essa frase. Tipo, por exemplo, se formos oferecidos se formos atirados em penhascos, se formos colocados armas em nossa cabeça, se formos colocados em várias situações em que a nossa vida está em risco, o Deus a quem prestamos pode nos livrar-nos. E Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrarmos, saiba que a gente não vai negar o seu nome. Infelizmente, o tempo nessa terra está acabando. E eu e você sabemos disso. Agora eu pergunto para você. A sua confiança está baseada na Bíblia tanto para que, quando ela for tirada de você, você saiba se reerguer? Você saiba falar, mesmo meio a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Várias passagens bíblicas que fortalecem o nosso coração. Será que elas estão pregadas realmente no nosso coração para que, quando a gente estiver em meio à perseguição, em meio ao exílio, em meio a várias torturas, a gente saiba falar, no final vai tudo dar certo. A gente
tem que possuir uma confiança que fala que eu creio sim que ele virá. Eu creio sim que eu verei Jesus no final. E pode passar tudo o que passar. Pode passar tortura, pode me torturar, pode me exilar, pode jogar na onde que for, mas eu creio que no final eu sei que eu verei Jesus.